Ok. Boa tarde a todos e todas novamente. Hoje, nosso encontro aqui virtual na disciplina de Sociologia Jurídica recebe o cientista social e mestrando em Sociologia, Tiago Santos, que é um ativista do movimento negro e estuda com muita propriedade a questão do racismo estrutural. Todos vocês tiveram acesso à matéria do Diário de Pernambuco, onde ele faz algumas colocações sobre o racismo estrutural, mas aqui nesse momento a gente pode escutá-lo de maneira mais ampla, já que o assunto da nossa última aula tinha sido justamente esse, né? A questão da ineficácia das normas jurídicas no que concerne o combate ao racismo estrutural no Brasil. Então, Tiago, eu queria mais uma vez lhe agradecer pela sua disponibilidade de vir compartilhar conosco aqui um pouco da sua experiência acadêmica, da sua experiência cidadã, né, já que você é um militante do movimento negro do Cariri, no Ceará, no Brasil, né, e poder colaborar aqui no nosso debate na disciplina de Sociologia Jurídica da Universidade de Juazeiro do Norte, né, da Unijuazeiro. Então, Tiago, desde já, quero dizer que você está nos contribuindo bastante com o nosso debate e deixar você com a palavra, né, para que você exponha o assunto da melhor maneira que você entender. Ok? Ok, Isaac. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Vocês conseguem me ouvir? Por favor, deem um retorno. Aqui no chat o feedback está ok, Tiago. No chat está todo mundo respondendo que sim. Está todo mundo lhe ouvindo e lhe vendo bem. Certo, é só porque eu estou no celular que eu não consegui entrar pelo computador e aí o chat fica em uma outra aba, né? Desculpa, gente. Então, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Isaac, né, e a vocês pela disponibilidade de conversarmos nessa aula sobre algo que assombra secularmente as nossas experiências enquanto pessoas e enquanto sociedade, né? Compreendendo que uma coisa é interdependente da outra, né? E aí, como o Isaac bem apresentou, eu sou Tiago, né? Eu sou um jovem negro da comunidade rural de Barbalha, né? Da comunidade Barro Vermelho. Acho importante demarcar isso, porque se entrecruza com as discussões que a gente vai propor hoje, né? De pensar os territórios, né? Em que as pessoas negras foram alocadas e de entender como isso é estratégico e como isso dificulta o acesso ao direito. Sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Regional do Cariri e estou fazendo mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará, né? E venho há um tempo debatendo racismo em suas diversas formas de manifestação, né? Mas tem uma afinidade, sobretudo, no que diz respeito às discussões acerca de um processo de legitimação da violência contra a população negra, né? Que é especificamente esse tema que a gente se propõe a conversar hoje, o racismo estrutural e as dificuldades de acessar o direito, né? E sou também do Grupo de Valorização Negra do Cariri, né, gente? Acho que essa é a coisa assim, mais importante no meu currículo. É onde eu me constituo enquanto pessoa e aspirante da construção de um outro mundo, né? É onde eu consigo colocar em prática as discussões que me chegam enquanto experiência viva e produtora, né? Em vários aspectos que a gente possa compreender isso. E aí, a partir de uma matéria, né, publicada no Diário do Nordeste, Isaac entrou em contato para que a gente pudesse estar conversando hoje e eu me dispus, né? Considerando que é um debate extremamente urgente, né? Sobretudo no que diz respeito a pensar uma cidadania negra, né? Como pensar uma cidadania negra em um país marcado, né, constituído a partir de um processo de expropriação e de negação de cidadania desses corpos, né? E como entender esses fenômenos
se a gente quiser pensar, né, acerca desses últimos acontecimentos que incendeiam literalmente, né, o debate, né, que toca o fogo no debate. Então, como é que a gente pode compreender essas experiências, né, a partir disso que a gente cunhou, né, intelectuais negros, pessoas negras em movimento, né, desenvolveu enquanto racismo estrutural. E aí, quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de um conceito, né, de uma ferramenta acadêmica para se pensar uma produção teórica e também, né, um resultado prático, já que isso implica necessariamente num campo de intersubjetivação, de reconhecimento, né, de reconhecimento recíproco, enfim. A gente vai, inclusive, transitar um pouco nesses percursos, né, de entender a constituição de uma nação, de entender os sujeitos selecionados para a constituição de uma nação, a partir de alguns fatos que corroboram na produção disso que nós chamamos de Brasil, né? Entender quem é o povo brasileiro e quais desses povos brasileiros merecem esse viva, né? Viva quem no Brasil? E aí, gente, mais recentemente, né, por conta do mercado editorial, acho importante falar isso, algumas discussões elas entram com muita veemência, né, nas universidades. E, por exemplo, o termo racismo estrutural, né, que eu acho que é uma coisa que a maioria de nós escutou, assim, há pelo menos, no máximo, 3 anos, né, 3 anos atrás, ele é também desse bojo, né, dessas cosmovisões, dessas outras formas de pensar, né, e dessas formas de inserir um debate e ferramentas que deem de conta das análises de outros sujeitos, né. E o termo racismo estrutural, né, diz respeito necessariamente a pensar o racismo enquanto estrutura, né. Então, é interessante começar pensando a partir do conceito, no sentido em que a gente já desloca de uma relação interpessoal, né, ou de uma relação intersubjetiva, sob a compreensão de que não é eu ou, sei lá, um outro sujeito que é racista, né. Existe uma estrutura, existe um ordenamento, né, que se materializa nos corpos, né, que se corporifica, que se materializa nas instituições, portanto, né, é uma gramática que constrói as nossas relações sociais, que direciona as nossas relações sociais, né? Então, o termo racismo estrutural, ele diz respeito a isso, né? A uma estrutura que precede as nossas ações enquanto sujeito, né? Não que ela condicione. E aí, talvez, quando a gente pensa, né, não enquanto condicionamento, a gente pode pensar estratégias de combate a isso, né? No sentido de entender que ele é estrutural e estruturante, e que esse estruturante diz respeito às ações dos indivíduos no combate a isso, né? E aí, eu gostaria de começar, assim, tensionando a partir disso, né? Talvez os pássaros deem umas cantadas, assim, mas aí acho que faz parte da participação, né? Faz parte da cena, digamos assim. E aí eu gostaria de começar pensando a partir disso, né? A partir de uma gramática, no sentido em que quando a gente está pensando a partir de uma gramática, parece, né? Sobretudo para nós, ciências sociais, né? E aí vocês também dentro desse bojo, né? Parece que nós estamos falando somente de uma abstração, né? E obviamente a gente consegue materializar de uma forma ou de outra, né? Mas ainda há uma dificuldade de se acessar isso, né? De uma forma que nós possamos, né, pensá-las enquanto formas que objetivam e subjetivam as nossas relações, né? E aí essa é uma questão interessante para a gente pensar, por exemplo, o racismo no Brasil, né? Quando a gente pensa termos como cidadania, como justiça, como direito, né, a gente está pensando uma abstração, obviamente que essa abstração ela parte de uma materialidade, né, e ela retorna para ela, pensando, enfim, algumas formas, né, algumas técnicas de conceber a produção de conhecimento. No entanto, algumas dessas categorias, elas ficam na abstração e elas pairam, né, elas se encontram em uma espécie de homogeneização, né? E aí, quando, por exemplo, a gente está falando de humano, a gente está falando de um grupo, né,
homogêneo, quase hegemônico, quando a gente está falando de cidadão da mesma forma, quando a gente está falando de justiça da mesma forma, quando a gente está falando de direito da mesma forma. É importante já deixar claro que, por exemplo, a luta, né, no combate ao racismo, a partir das vias legais, né, a partir das vias institucionais, ela só é possível, né, a partir de um processo de tipificação desse crime, né, tanto quanto as outras violências que acometem a população LGBT, por exemplo, que acometem uma série de outras pessoas, né, que foram constituídas enquanto diferente e, a partir disso, né, sofreram um processo de desigualdade, entendendo que diferença e desigualdade são coisas distintas, né? A nossa luta não é para sermos iguais, né? É para sermos reconhecidos enquanto diferentes. Mas se essa diferença ela produz desigualdade, então é a desigualdade que nós precisamos combater, né? E aí, voltando para essa ideia, né, das categorias, né? Então, parece que quando a gente está falando, por exemplo, de que todos são iguais perante a lei, parece que nós estamos falando, de fato, de um todo, né? Quando, por exemplo, o ministro da Educação, que eu não sei nem citar o nome dele, né? Ainda não aprendi, gente. Ele fala, por exemplo, que odeia povos indígenas, que não importa, que é tudo povo brasileiro, né? Independente de ser cigano, independente de ser negro, independente de ser índio, independente de ser uma série de coisas. Então, ele coloca, né, essa categoria povo também em um plano, né, que é superior a um todo e coloca tudo, parece colocar tudo que existe dentro desse território, né, dentro desse pedaço de terra que a gente chama Brasil, enquanto esse povo, né, negando as diferenças que constituem essas populações. E aí, quando ele nega as diferenças que constituem essas populações, ele nega o processo histórico que constituiu o povo brasileiro enquanto povo, né? Ele parece que parte, né, de uma ideia de igualdade que não consegue fazer uma análise material e histórica da realidade em que esses sujeitos estão implicados, né? E aí, portanto, que, por exemplo, o movimento negro diz que esse povo que o ministro da Educação fala não diz respeito a nós, porque no processo de construção da sociedade brasileira, nós não fomos entendidos e não fomos selecionados enquanto povo, né? Então, gostaria que a gente pensasse a partir disso. Quando nós estamos falando de cidadania, de justiça e de direito, nós estamos falando de quem? Né? Em termos de abstração, entendendo que essa abstração é objetiva e subjetiva, né? E media as relações sociais. E aí, mais na frente, a gente vai se questionar, por exemplo, quem pode ser lido na sociedade brasileira enquanto cidadão de bem, né? E vai cruzar isso com alguns dados, com algumas estatísticas, né? Já que o momento nos pede, né? E aí, para que eu gosto sempre, né, de pontuar todas as minhas falas, né? Eu pontuo isso, que nós só estamos fazendo determinadas discussões nesse momento porque uma série de outras coisas, né, desembocam nela, porque uma série de outras coisas nos fazem conversar sobre isso, né? E lá na matéria eu também falava especificamente disso, né? Que nós só estamos falando, por exemplo, de racismo, né? Porque não houve uma descontinuidade, porque há um intercambiar, há um entrecruzamento de várias experiências que nos levam a conversar sobre isso hoje, né? E por isso que essa é uma pauta tão cara, por exemplo, nos cursos de direito, né? Inclusive desde o processo de constituição dos próprios cursos de direito, né? Pensando aí as faculdades de direito de Recife e de São Paulo, e de entendendo, né, a importância dessas na constituição de um projeto de nação e entendendo como é que o debate racial se dava dentro dessas organizações, né? E aí, se a gente volta lá para esse contexto, né, a gente vai perceber que naquele momento em que se formavam os cursos de direito e de medicina no país, os discursos médicos, né, e os discursos de segurança, que Foucault vai chamar, por exemplo, depois de bioética, de biopoder, né, o Attila Mbembe vai chamar de necropoder, eles se entrecruzam e eles estão naquele momento preocupados em constituir uma nação. E existe uma mobilização de signos e significados para constituir uma nação, e determinados sujeitos que vão ser, né, abarcados pelo esse conceito de cidadania que está em voga naquele
naquele contexto. E aí, sem correr o risco de ser anacrônico, né, mas entendendo que a história, né, ela se faz de uma cosmologia, no que a precede, no que se experimenta agora, no que se vem né, de um futuro, como é que a gente pode pensar uma relação de forças, ou uma relação de continuidade, né, ou uma relação de influência disso que era, né, diz que foram uma ascensão das teorias eugenísticas no Brasil, né, do bem-nascer, do sangue bom, né, e o que, por exemplo, quais relações a gente pode estabelecer, por exemplo, com a morte de jovens negros hoje na periferia, e as justificativas, né, horríveis, mas que convencem tanto, né. E aí eu acho que se a gente pensa, por exemplo, sobre a ideia de uma continuidade, mas não de uma continuidade do mesmo modo, né, de uma continuidade que se moderniza, né, a partir da chegada, enfim, a partir da constituição da modernidade, por exemplo, né, que a gente vai ter um outro conceito de cidadania, que a gente vai ver emergir, por exemplo, né, o conceito de humanidade, que a gente vai ter uma articulação, né, internacional, que vai discutir a respeito disso, né, que a gente vai ter uma concepção dos direitos humanos, né, e aí como é que esse processo histórico, né, ele atravessa todas esses outros tempos, né, e como é que ele se reafirma nesse tempo. Inclusive, o próprio conceito de indivíduo como uma categoria jurídica existencial a partir de um processo de modernização, né. Só que quando a gente está pensando em modernidade, a gente está pensando exatamente a história, né, de ascensão do capitalismo. Quando a gente está pensando a história da ascensão do capitalismo, a gente está pensando a história da expropriação de corpos negros, né? Portanto, a história de um processo de racialização do mundo, né? Não que ela se crie nesse momento, porque a ideia de raça, ela antecede, ela é anterior a isso, né? Mas raça, enquanto uma categoria que vai nortear os projetos de nação, né? Ela nasce também na fase moderna, né? E aí a gente já consegue pensar, né, para onde é que se encaminham e quais os desafios disso, né? Até, enfim, tentando traçar uma linha histórica, mas não tão histórica assim, né? Pensando onde esses elementos se cruzam, né? E aí, mais uma vez, acho que é extremamente importante voltar para isso, né, que eu falava anteriormente, do processo de entrada, né, e de divulgação e de acolhimento, né, das teorias eugenísticas no Brasil, né, entendendo que os primórdios, né, da cidadania brasileira, por exemplo, está fincada nesse episódio, né. E aí é uma coisa que eu acho que tem também uma dificuldade, obviamente, né, pelos grandes momentos, né, digamos assim, do debate racial no país e internacional, né, que é, por exemplo, pensando no contexto de que nós saímos de um lugar, digamos assim, que era considerado degenerado, né, que só tinha a se acabar por si mesmo a partir da mistura de tanta gente, né, e a partir da disseminação de tanto sangue ruim, né, pensando aí com a eugenia, se a gente pensa o que é dito a partir dessa ciência, né, e sim, em uma virada, né, a gente consegue ser considerado uma democracia racial. E aí eu penso que quando a gente discute, por exemplo, o problema do racismo no Brasil, a gente pensa também a partir desses picos, né? Então a gente ou está pensando o contexto, né, da escravidão em si, né, do trabalho escravo em si, e parece que depois a gente já pula por Gilberto Freire, né, já vai pensar a democracia racial. E aí, nesse meio, existe um processo de constituição de nação baseado em uma ciência que se chama eugenia, que é a ciência do bem viver, né? E aí, enfim, imagino que de alguma forma vocês já tenham entrado em contato com isso. Se não, eu gostaria de indicar duas obras, né? Um é o Espetáculo da Raça, da Lilia Morti Schwartz, né? Que ela vai pensar instituições cientistas e a questão racial no Brasil, e ela vai trazer
né, as contribuições das escolas de Direito e de Medicina, né, a partir do que elas estavam pensando enquanto projeto de nação naquele contexto, e isso permite que a gente trace algumas pistas que nos levam a pensar, por exemplo, problemas de genocídio negro no Brasil hoje, né, e a outra é essa obra que chama Nem Preto Nem Branco, que é também da Lília, né, depois eu posso estar passando o nome para vocês. E aí aqui ela vai discutir mais especificamente, né, essa ideia da miscigenação, né, mas, assim, em tese é isso. Então, parece que em um momento, né, a gente está discutindo um processo de expropriação de corpos negros e depois a gente já pula para essa coisa, né, que é o que tentou se constituir enquanto democracia racial, né. E aí pensar o que alguns teóricos chamam, por exemplo, de fascismo tropical hoje, né, e mobilizar esse conceito para entender um processo dissimulado de divulgação do racismo no Brasil, né, e de aceitação disso como algo dado, né, a partir do entrecruzamento dessas raças, a partir da legitimação de uma ciência, né, é fundamental para que a gente consiga entender conceitos, né, e não sei se eu posso chamar de conceitos, né, porque nós que temos um compromisso com conhecimento, né, temos um cuidado em pensar essa coisa enquanto conceito, mas de pensar, por exemplo, o discurso do cidadão de bem, né, o que é o cidadão de bem. Então, no pós-abolição, existe uma ciência dada por nome de eugenia que vai pensar, né, as populações bem-nascidas, né, e vai pensar como é que se desenvolve uma nação a partir disso, né. E aí, enfim, o entrecruzamento de raças, uma série de medidas vão ser tomadas, né? Dentre elas, o entrecruzamento de raças. Acho que o Nina Rodrigues, né, que é um médico baiano, que vai acusar que a partir do entrecruzamento de raças, por exemplo, em um século nós não teríamos mais pessoas negras no Brasil, né? Vimos aqui, pois, que sua teoria falhou miseravelmente. O que é ótimo, né? Mas repensar isso e pensar como é que a gente pode constituir um presente e um futuro, né, em que essas pessoas sejam de fato concebidas, reconhecidas e se relacionem, né, enquanto cidadãos nesse país, né. E aí, pensando um pouco desse processo histórico, né, e aí por volta de 1930, né, nós temos, e aí eu acho que podemos, assim, pensar sobretudo a figura de Gilberto Freire, né, nos congressos internacionais de raça, né, nos congressos brasileiros de raça, nós temos o desenvolvimento da teoria da miscigenação, né, que seria a tese de que nós não somos degenerados por sermos miscigenados. É justamente essa miscigenação, né, que faz com que nós sejamos uma grande nação, né. Então, olha que bonito, assim, de uma hora para outra a gente sai de uma condição de relegados a um fim, né, no sentido, a uma tragédia, né, e aí a gente passa a ser anunciado, inclusive para o mundo todo, né, a Unesco vai investir recursos para que, né, essa democracia racial, o Gilberto Freire não apresenta esse conceito, né, isso é elaborado por intelectuais pós o estudo das suas obras, né, porque ele vai estar trabalhando a noção de equilíbrios de antagonismo, né. Então, nesse contexto de equilíbrio de antagonismo, né, se funda essa ideia de que a miscigenação ela é um bem, né, de que é isso que nos faz grande. Em um contexto ou em outro, as pessoas negras, né, é importante a gente pontuar que as pessoas negras não estavam pensando e realizando e oficializando esses discursos, né. Então, existiam aí uma elite, né, do conhecimento, que era quem estava pensando sobre essas questões e que era quem estava deliberando sobre essas questões, né? E aí, por que é importante pensar isso? Porque quando, por exemplo, a gente chega, né, quando a gente chega em um contexto, se a gente pensa, por exemplo, os últimos acontecimentos, né, a gente vai entender que existe uma disputa. Se a gente quer pensar também a partir da entrada, por exemplo, com maior força, né, dos debates sobre antirracismo, né, a partir de um termo da filósofa Angela Davis, né, nas instituições, então a gente vai entender que existem outras coisas que estão em disputa, né, como, por exemplo, a fala dos sujeitos que sofrem em relação a isso, né. Antes, a questão é que
tanto no contexto de eugenia, quanto no contexto da discussão sobre miscigenação, os sujeitos que elaboravam isso eram sujeitos das elites do conhecimento, né? Homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, em sua grande maioria, né? Netos e bisnetos das capitanias hereditárias, que estão pensando aí como é que podemos, né, como é que podemos construir, como é que podemos impulsionar esse país, né, tendo todos essas questões que nos impedem. E aí, num contexto de eugenia, né, sim, declaradamente racista, né, se a gente quiser pensar assim, declaradamente fascista, tem um documentário muito bom, que é o documentário Menino 21, né, que vai pensar especificamente sobre isso. Tem um espetáculo que chama Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, que é um espetáculo que eu considero muito importante, né, que todos assistam, entendendo aí o intercâmbio também com as outras formas de narrar e de produzir conhecimento, né. Quando a gente pensa, por exemplo, resistência da população negra, a gente está pensando necessariamente a partir da... Não necessariamente, né, mas a gente está pensando em grande porcentagem a partir da elaboração de práticas que possibilitam, né, com que os conhecimentos, por exemplo, os tradicionais, eles deem continuidade, né. Então, os terreiros, né, os terreiros de candomblé, de umbanda, os terreiros de brincantes, todos eles, né, partilham uma pedagogia a partir de moralidade, a partir de uma dimensão da arte e da cultura que é fundamental para a resistência do povo negro no Brasil, né. O próprio Gilberto Freire já reconhecia isso na obra Casa Grande Senzala, né. E, inclusive, isso no contexto pós-abolição, né, mais ou menos uma semana pós-abolição, enfim, faz parte, né, começa a existir, né, e começa a mediar as relações no Brasil, né, a lei da vadiagem, que era uma lei que criminalizava em grande proporção, né, a população negra, que criminalizava especificamente a população negra, né, e outras práticas, né, das suas formas de ver, de sentir e de explicar o mundo, né, como, por exemplo, a capoeira e as religiões de matrizes africanas, né. E aí é da gente se questionar, por exemplo, né, como é que essas pessoas, no contexto pós-abolição, né, que são largadas ao léu, né, para onde é que elas vão e o que é que tem por trás, por exemplo, né, da instauração de uma lei que as penaliza se elas não estiverem fazendo nada, né? O que é que essas pessoas vão fazer? Se não tentar reinventar o seu mundo a partir, né, daquele aporte que elas têm, que seria o seu próprio corpo, né? E aí, enfim. Gente, eu acabo falando demais e me perdendo um pouco, né? Mas eu acho que agora eu vou dar uma direcionada mais nesse sentido, assim, né? De pensar, sim, e aí, mas é importante falar isso, né, antes, que pós um contexto, né, de aspiração de uma eugenia, né, do bem nascer, do bem viver, né, da hereditariedade, se constrói a ideia da miscigenação racial, e nesse contexto também, né, as populações negras não estavam nos setores de frente, né, apesar de todo esse processo já existirem, né, resistências, né, frente ao racismo, obviamente, e a gente tem uma lacuna histórica também para pensar isso, né, mas que nesse contexto a gente sai dessa condição de pessoas, né, que não aceitam outras pessoas pela cor e passa a esse paraíso, né, tropical, a essa nação que aceita todos, né, independente da cor, né. E aí o que acontece é que os processos de violação contra a população negra, eles são invisibilizados, né. Então, a gente saiu da miséria, do trágico, e agora a gente passa a viver no paraíso, né. E tanto em um contexto como no outro, as pessoas negras não estavam sendo pensadas enquanto, né, cidadãs, se é que a gente pode mobilizar esse conceito dessa forma, né, essa ferramenta dessa forma. Nem eram escutadas, né, a não ser quando isso servia ao interesse, né,
daqueles que eram legitimados para falar em nome da nação, né? Daqueles que eram escolhidos para falar em nome da nação. E aí eu acho que algumas questões nos cabem, né? Tendo em vista os processos de modificação, mediação, não estabilidade e disputa em torno dos significados dos termos, cabe nos superar se nós conseguimos, cabe nos perguntar se nós conseguimos superar isso, né? Se nós conseguimos constituir de fato uma nação em termos de linguagem, né, de abstração, em termos de subjetividade, né, em termos de relações, se nós conseguimos, de fato, constituir uma nação que superou os conceitos racistas de cidadania, né, e se, de fato, nós conseguimos englobar pessoas negras, né, a partir dessa categoria, né. E aí, a Lilia, né, Murphy Schwartz, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né, ela vai falar para a gente que a cidadania é uma noção construída coletivamente, né, e ela ganha sentido nas experiências tanto sociais quanto individuais, e por isso que ela constitui uma identidade social, né, por isso que ela é uma identidade social. Tendo em vista isso, eu gostaria de perguntar para a gente, né, nós jovens, aspirantes e compromissados com conhecimento, quais são os sujeitos coletivos da construção de cidadania no Brasil, né? Quais sentidos e experiências sociais individuais isso resultou para as pessoas negras e quem se assume e é legitimado enquanto cidadão. Essas são 3 questões que eu acho que são interessantes para o debate, né? Quais são os sujeitos coletivos dessa construção, quais sentidos e experiências sociais individuais isso resultou para pessoas negras e quem se assume é legitimado enquanto cidadão. Para que a gente pensasse sobre isso, eu gostaria de propor uma reflexão, né? Não vou pensar especificamente em nenhum caso, mas vocês irão na cabeça de vocês rememorar uma série de casos, né? Quando o menino negro é morto pelas mãos da polícia, e facilmente os cidadãos são convencidos de que algo justifica aquela morte. Existe relação interpessoal quando um menino negro, né, da periferia, é morto pelas mãos da polícia, facilmente, né, se constitui uma narrativa que vai pensar, né, quais acontecimentos resultam naquela morte e por que né, que se convence tão rápido de que aquela narrativa é a narrativa verdadeira, né? Quais são os mecanismos que operam, que atuam ali, né? Quando a gente pensa isso, né, a gente vai entender o que a filósofa Judith Butler, né, na sua obra Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, né, estaria sistematizando para a gente, né? Ora, ela vai mobilizar, né, a categoria de guerra, vai entender as guerras para além, né, do que é considerado guerra de fato, dentro de uma história mundial, né, vai entender uma guerra contínua contra as populações negras, contra as populações indígenas, contra as pessoas travestis e transexuais, né, e aí dentro disso ela vai pensar a categoria de genocídio, e aí ela vai elaborar para a gente, né, um conceito que é muito útil, a partir das discussões sobre biopoder e necropoder, né, que seriam os conceitos de vida vivível, né, e vida matável. E aí eu gostaria que a gente pensasse a partir disso também, né. Se bandido bom é bandido morto, né, como nós estaremos mediando a possibilidade de que um bandido, né, tenha a morte como destino e outro não esteja, né? Quais são os bandidos do bandido bom? É bandido morto que devem, de fato, estar morto, né? E como é que a gente consegue justificar isso? A partir de quais elementos a gente justifica isso, né?
E aí, enfim, fiquemos com essa coisa da vida vivível e da vida matável, né? E pensemos a partir desse processo, né, de escravização dos povos negros no Brasil, da constituição, da chegada de uma ciência eugênica e de uma ideia, né, pós de democracia racial, né? E aí agora, né, eu acho que é interessante que a gente pense a partir dessa máxima do cidadão de bem, né? E aí, quando a gente está pensando em cidadão de bem, a gente, né, no exercício de inclusão, exclui, né? Se existe um cidadão de bem, a partir de um par de oposição, é porque existe um cidadão de mal, né? Se a gente pensa, por exemplo, em uma ideia de guerra às drogas, né? E a gente entende o processo de militarização das periferias a partir dessa máxima. Então, se a gente está numa guerra, alguém precisa morrer, alguém precisa matar, porque senão não é guerra, né? E aí, quais os sujeitos são delimitados enquanto inimigos nessa guerra? E a partir de quais pressupostos esses sujeitos são delimitados enquanto inimigos, né? Se a gente quiser pensar, por exemplo, com os métodos de investigação eugenista, né? A antropologia criminal em seus primórdios, né? A antropometria, ela vai fazer vários experimentos, né, em que ela vai medir tamanho do crânio, tamanho do pênis, né, uma série de tamanhos, e ela vai chegar a uma conclusão de que existe um inimigo comum à sociedade brasileira e ao desenvolvimento da sociedade brasileira, né. Por incrível que pareça, esse inimigo é o homem negro, pobre, né, da região Nordeste, né. Então, se a gente quer fazer não uma tentativa de pensar, né, o uso a partir disso, mas uma tentativa de articular elementos que corroboram na construção do uso, a gente pode também estar pensando isso, né? Quando, por exemplo, por volta de 2005 e 2008, no estado da Bahia, se distribui uma carta para policiais militares, né, uma cartilha para policiais militares, e nessa cartilha continham tatuagens, né, e os policiais iriam identificar os criminosos a partir das suas tatuagens, né? Então, quais elementos são mobilizados para a constituição de um cidadão de bem, né? E, portanto, para a constituição de um cidadão de mal. O que é que está em jogo nisso, né? Quem é o cidadão de bem e quem é o cidadão de mal. E um contexto de guerra, né? Quem é o inimigo? Quem é elaborado enquanto inimigo, né? E quem é que precisa ser morto? E como é que se legitima a morte desses sujeitos, né? Essas são questões para nós pensarmos. Então, gente, eu acho assim que já falei demais, e aí como a gente vai abrir para um debate, né, eu acho que essas são algumas questões que eu gostaria de levantar. Pensando só para, né, sintetizar, começando, né, a partir de uma reflexão, né, acerca das categorias, né, no sentido de pensar a preço de que se constituem categorias como cidadania, justiça e direito no Brasil, de pensar, né, em diferentes períodos históricos quem foram selecionados, né, para serem cidadãos, né, para terem acesso à justiça, né, e para terem acesso ao direito, e pensando essa situação atual, né, de como é que se constrói um cidadão de bem, quem é um cidadão de bem, e em um contexto de guerra, quais são os inimigos, né? Muito bem, Tiago. Muito obrigado aí pela sua exposição inicial. Acho que todos nós fomos contemplados aí com a fala com muita propriedade. Você fala com muita propriedade teórica e muita propriedade cidadã. Muita propriedade política de quem está do lugar político da luta direta contra o racismo, né, contra essas estruturas que foram constituídas no Estado brasileiro e que acabam naturalizando e legitimando, né, uma sociedade que é clara e evidentemente desigual, conquanto não necessariamente ilegal. Né? A desigualdade muitas vezes está encoberta pelo manto da legalidade. Né? Mas eu queria
abrir aí, já tem perguntas aqui no chat, mas eu queria, gente, que vocês fizessem as perguntas oralmente, já que o Tiago está no celular, vai ficar difícil ele acompanhar o chat. Se vocês puderem fazer as perguntas oralmente aí, através dos microfones, ajuda muito aqui no nosso debate. Quem se habilita a começar o nosso debate aí? O debate está posto já. Quem quiser já pode iniciar aí com as perguntas. Já tem algumas questões no chat. Simone. Simone já fez uma questão muito interessante aí no chat. Ela pode reproduzir aí agora essa fala dela no chat, ela pode reproduzir aqui oralmente aqui para todos nós. Por favor. Boa tarde, Tiago. Tudo bem? Meu nome é Simone. Tiago, é uma imensa satisfação conhecê-lo. Li sua matéria. Parabéns, muito boa. E parabéns também pelo seu conhecimento, pela sua visão e luta. Bom, ontem eu assisti o programa Conversa com Bial na Rede Globo, onde o cunho da entrevista foi exatamente entrevistar indígenas, ativistas da Federação em Defesa dos Indígenas Brasileiros, os quais sofrem de preconceito e discriminação étnica, assim como os negros, não é isso? Na sua opinião, Tiago, como ter um debate maior a ponto de rever a disciplina História do Brasil e como essa é abordada no ensino brasileiro? Obrigada, Simone. Já posso responder ou a gente faz por bloco? Tem mais alguém que quer fazer uma pergunta antes do Tiago responder? Por enquanto, não. Pronto, Tiago, então responde. Que aí a gente abre para mais uma rodada. Então, Simone, é isso? Então, Simone, eu acho que tem eu vou começar pela indicação, né? Tem uma série de documentários, eu não vou lembrar agora o nome da produtora, né? Mas chama Guerras do Brasil, né? Uma série de documentários, e acho que o primeiro episódio desse documentário é com Ailton Krenak, né? Que é um intelectual, liderança indígena, né? Dos Krenaks. E aí, eu acho bom quando ele... Porque meio que assim, né? Essa tua pergunta me fez lembrar diretamente da fala dele, né? É importante a gente pensar que a história, né? Ela é um mito, né? No sentido, não no sentido em que ela seja mentira, né? Mas no sentido em que ela é uma articulação que corrobora, né, na construção de algo que é acessado e que é legitimado, né? Então, quando, por exemplo, a gente pensa a história do descobrimento do Brasil, a gente está pensando o mito da criação, né? Quando a gente pensa história e pensa educação institucional, eu acho que é fundamental, né, a gente pensar o processo de constituição, né, da educação no Brasil e quais elementos são selecionados para comporem esse bojo, né? E aí, enfim, penso e falo isso na matéria, né? E estatisticamente a gente tem isso comprovado, né, de que a educação no Brasil ela ainda é um privilégio, né? E por isso, por exemplo, a importância das cotas raciais, né, em todos os seus níveis, mas que existe uma complexidade do debate quando diz respeito, por exemplo, ao ensino básico, né? E aí, eu acho que assim, né, em termos de disciplina, né, de grade curricular, em termos de currículo para a constituição de um outro projeto societário de Brasil, né, que leva em consideração as nossas diversidades, eu acho que a gente já tem aportes legais, né, a Lei 10.639, por exemplo, é isso, né, a obrigatoriedade da história africana e indígena no Brasil, então acho que a gente já tem aportes legais para que isso aconteça, né. E aí, enfim, uma revisão, né, obviamente, extremamente importante disso que ficou consagrado enquanto história do Brasil e de que nos é repassado, né, no sentido de pensar uma história do Brasil para além da perspectiva do colonizador, né, para além
dos elementos, né, que são mobilizados para construir e para comunicar esse pensamento, né? E aí o Ailton Krenak faz isso muito bem, né? Acho que é importante vocês verem essa reportagem dele, né? No que diz respeito à população indígena, né? Ele traz vários elementos históricos e aí várias cosmovisões, ele vai apontando, né, como é que a gente pode burlar uma história, né, do colonizador, hackear uma história do colonizador e fazer uma outra conjectura de história no sentido de entender a partir desses sujeitos que sofrem com os processos de violação, né? Que é, por exemplo, esse exercício que a gente faz hoje, né? Quando vocês, né, se abrem para conversar comigo, quando o professor Isaac, né, me convida para conversar com vocês, vocês não reconhecem somente o lugar da intelectualidade, né? Como o Isaac bem traz na fala dele. Vocês reconhecem o lugar enquanto pessoa que experiencia cotidianamente um processo de violação, né, por ser uma pessoa negra. Então, esse exercício da gente, né, é um exercício de expansão, né, e ao mesmo tempo de corte de narrativas históricas, né. E aí, assim, para tentar responder a tua pergunta, né, eu acho que se faz extremamente urgente, né, extremamente necessário um processo de revisão disso, né, que foi chamado de história do Brasil, né, e em termos de expansão da discussão e de acesso a outras formas de narrar, né, a Constituição do Brasil, a gente tem a Lei 10.639. Obviamente, né, como todas as leis no Brasil, com uma dificuldade imensa de aplicabilidade, né, em termos práticos, né. E aí, enfim, a gente vai ter vários pesquisadores trabalhando isso, né? A professora Cícera Nunes, da Universidade Regional do Cariri, no curso de Pedagogia, é uma das grandes referências acerca dessa lei, né? Acho que sim, não sei se deu para responder, mas acho que foi a coisa que me veio, né? Muito bem, Tiago. A Aparecida queria fazer uma colocação aí. Aparecida, a bola está contigo. Tá certo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Aparecida. Assim, é só uma colocação mesmo, e tipo, é sobre a questão de ação, porque eu estava lendo um artigo, até o nome do artigo é Mão na Cabeça, que foi feito por alguns estudantes aqui da região do Nordeste, aqui foi publicado agora em 2020, e tem, tipo, grande parte das pessoas reconhece que há um racismo estrutural, grande parte delas reconhecem a importância de lutar por isso, só que ainda tem lei, claro, que embasa toda essa luta, mas não está acontecendo, sabe? A coisa não está fluindo. As pessoas só falam, assim, boa parte só fala, reconhece que existe um problema, mas não busca tratar o problema. E como diz Marx, ele fala, não adianta de nada. Eu estou parafraseando porque eu não sei exatamente o que ele diz. Ele fala que não, nós devemos sim pensar, nós devemos sonhar com aquilo, mas nós devemos pôr em prática. E não está sendo posto em prática da forma que deveria. Há sim a luta de grupos responsáveis e tudo, e isso é maravilhoso. Só que eu acho que enquanto a sociedade não se mobilizar em geral, o problema não vai ser solucionado ou diminuído. Sabe? Era essa a minha colocação. Obrigada. Pois é, a Aparecida Obrigada, coloca Aparecida. aí, a Aparecida coloca aí, traz à tona a 12ª tese contra Feuerbach, de Marx, né, que é aquele pós-fácil lá, a ideologia alemã. Os filósofos já pensaram suficientemente o mundo, trata-se agora de mudá-lo. Não adianta mais só o debate teórico, a gente tem que colocar aquilo que se discute teoricamente em prática, é aquilo que o pensamento marxista vai chamar de praxis, né, que é a colocação do pensamento teórico, né, na vivência prática. Né, colocar em prática aquilo que se fala no discurso. Os elementos do discurso têm que compor a ação prática. Né? E aí, antes de Tiago fazer um comentário sobre isso, eu queria facultar a palavra aí a Pedro, que pediu aqui no chat para fazer uma colocação. Aí, em seguida, o Tiago comenta a fala de Aparecida e a pergunta. Pedro. Tá ok. Vai lá, Pedro, manda bronca. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos, né?
e eu gostaria de fazer duas perguntas, né, anexas a uma colocação da Tiago, né, em relação, em consonância com o pensamento do filósofo contemporâneo Mário Sérgio Cortella, né, eu não posso falar de discriminação racial, né, por eu não estar dentro, né, dentro desse contingente populacional. Porém, eu posso falar sobre, né, discriminação racial por ser um fato notório, corriqueiro, né, inerente a todos os recortes históricos, infelizmente, né? Então, justamente relacionado a essa questão, gostaria de te perguntar qual é o papel, né, dessa população, não somente a negra, no combate à discriminação racial, né, a qualquer forma de preconceito. Em outra questão, em relação a um debate muito inerente, né, acerca da temática pública odierna, que é em relação da liberação, né, mais abrangente do porte e da posse de arma de fogo, né. Em relação a isso, no ano de 2019, o Rio de Janeiro, ele em favelas, em indivíduos, né, que portassem fuzil. E entrelaçado essas duas questões, né, eu pergunto para quem essa liberação da posse de arma, né? Porque se hoje a gente já tem um gigantesco número de assassinatos, né, até mesmo por parte do Estado, a população negra, né? Se o maior contingente populacional dentro das prisões são de negros, e quando eu falo negros, eu incluo pretos e pardos, né? Então, se mesmo aquele morador de favela que tenha a permissão legal, né, registrada daquela arma de fogo, ele vai ser visto com os mesmos olhos daquele morador de um bairro nobre, né, de uma grande cidade? Então, são essas duas questões que eu queria levantar. Valeu, Pedro. Obrigada. Então, gente, assim, duas perguntas que mobilizam muitas coisas, né? Fico agradecido. Acho que, inclusive, traz para a gente uma série de outras coisas que são sempre urgentes e necessárias de se falar, né? E que acaba que, pelo tempo, e por falar demais, a gente acaba esquecendo de falar, né? Então, Aparecida, eu penso, né? Você fala de uma né? Em dimensão prática, né? Como é que a gente pode vencer, né? Como é que a gente pode combater, eu não sei se seria vencer, né? Mas combater o racismo. E se a gente está pensando em uma guerra também, né? Em uma guerra multifacetada, né? Como é que a gente poderia vencer o racismo, né? E aí a primeira coisa que eu acho que se casa com a última questão que o Pedro levanta, né? É de pensar os processos, né? Intersubjetivo, né? Das relações raciais no Brasil e como isso objetiva as relações raciais no Brasil, né? E aí eu gostaria de propor a reflexão para a gente, né? De que nós temos, né? O último Estado, né? A abolir a escravatura no mundo, né? Nós temos o Estado que mais morrem policiais, né? E nós temos o Estado em que os policiais mais matam. E quando nós olhamos, né, a discriminação, né, em termos de pensar as características dessa população, né, que mais mata e que mais morre, e que morre de toda forma, né? Porque tanto quem mata quanto quem morre está morrendo. Na verdade, nós temos os dados de que a maioria desses policiais mortos, né, são negros e a maioria desses jovens mortos pela polícia são negros, né? Então, existe uma sofisticação, né? Existe uma modernização
e existe uma complexificação da forma como o racismo opera na sociedade brasileira, né? A partir de uma dissimulação, digamos assim. E aí é isso que você traz, né? Ora, todo mundo reconhece que existe racismo no Brasil, mas ninguém reconhece que é racista, né? Essa é uma operação, né, uma equação sempre apontada pelo movimento negro, né? Todo mundo diz que existe, mas ninguém reconhece que é, né? E aí, enfim, como é que nós podemos pensar uma articulação em termos de sociedade global, digamos assim, né, na luta contra o racismo, né? Na luta antirracista. A primeira coisa que eu enfim, né, apontaria é que nessa luta, né, por entender que nós não estamos em pares de igualdade, obviamente, né, que nós compreendemos a existência dessa luta a partir disso, nós precisaremos abrir mão de privilégios, né? E a partir disso, nós poderemos, né, a partir desse exercício de reintegração de posse, digamos assim, né, e de reparação, de redistribuição, a partir dessa abertura de mão de privilégios, nós poderemos firmar um debate, né, que possibilite, de fato, que a gente desenvolva estratégias na luta contra o racismo no Brasil, né. Bianca Santana, ela é uma colunista da revista CUT, né, e ela costuma dizer que o papel das pessoas brancas na luta antirracista, por exemplo, é utilizar da sua humanidade reconhecida, né, e aí ela está dizendo que, por exemplo, os sujeitos negros não têm humanidade reconhecida, que é, por exemplo, o que a Judith Butler vai dizer para a gente quando ela diz, né, quais vidas são passíveis de luto, quais vidas podem ser lutadas, porque né, que o presidente do Brasil questiona, por exemplo, o luto da Marielle, né, em um pronunciamento oficial. Então, quem é que merece ser lutado, né? Quando nós nos questionamos quem pode ser lutado, nós nos questionamos qual vida vale e qual vida não vale para a economia de vida, né? É exatamente essa equação. Então, pensando com a Bianca, né, nós temos sujeitos que são reconhecidos enquanto humanos, né, que estão englobados, né, dentro do todos somos humanos, e existem sujeitos que não são humanos e que não estão dentro desse todos somos humanos, né? Então, talvez, né, o exercício seja esse, assim, né? Abrir mão de privilégios, em Simbrica, assim, pensar, né, reorganizar todas as formas que nós nos concebemos no mundo, né? E, em seguida, dispor das suas humanidades reconhecidas, né, na luta antirracista. E aí é importante a gente pensar, né, qual o lugar dessas pessoas, né, digamos assim, dessas pessoas não racializadas nessa luta, né? O povo negro, os sujeitos negros, né, eles lutaram e lutam historicamente pelo direito de falar, por exemplo, né, pela possibilidade de se enunciar, né, de enunciação e de anunciação. Então, nós entendemos que na luta antirracista, né, existe um sujeito que é o sujeito, digamos assim, dessa luta, né, que é o sujeito negro. Portanto, se a gente pensa em termos de luta antirracista, nós devemos pensar que os sujeitos não racializados não podem ocupar cargos de liderança, né? E aí é onde, por exemplo, se gera essa confusão do debate sobre o lugar de fala, né? Porque não é que existe um sujeito legítimo, né? Porque se o problema do racismo é um problema social, então todas as pessoas, né, devem lutar contra ele. Mas existe um sujeito que, a partir de uma série, né, de precedentes históricos, é o sujeito, né, inclusive pela própria possibilidade de fala, né, pelo sujeito que experiencia que fala e não mais pelo sujeito que é falado, né, pelo sujeito que, por exemplo, não é mais o objeto de pesquisa, ele agora é o próprio sujeito, né, que está falando sobre seus pares, e pelo potencial, né, de caracterização e pelo potencial revolucionário que habita aquele corpo, digamos assim, né. E aí é uma questão extremamente complicada, né, justamente pelo fato do racismo no Brasil ser sempre levado para
para discussão, né, como se fosse uma relação interpessoal. Então, parece, né, que é eu com você, como a gente já falava do início, desde o início dessa conversa, né, parece que é uma questão com eu e você, né, e não uma questão que organiza as formas de nós habitarmos esse pedaço de terra, né, e de habitarmos o mundo também, né. Pedro, aí eu acho que você já traz mais uma reflexão acerca especificamente dessa coisa do lugar de fala, né? E aí é importante a gente dizer que todas as pessoas têm lugar de fala, né? E você nos traz isso, assim, você nos lembra isso, né? No sentido de que todas as pessoas estão localizadas socialmente, né? Que só existe pensamento se tem, né, tempo e espaço, se tem um lugar, né? Então todas as pessoas estão localizadas socialmente. E aí a Djamila Ribeiro, por exemplo, né, no que é local de fala, ela vai dizer para a gente que as análises que a gente deve fazer em relação aos problemas, né, elas devem partir do nosso local de fala. Em que sentido? Justamente nesse sentido, né? De que as pessoas negras, elas analisam o racismo, elas discutem o racismo a partir da propriedade do seu lugar enquanto pessoa negra, né? E de que as pessoas brancas devem pensar o problema do racismo a partir dos seus lugares de pessoas brancas, né? De pessoas brancas que têm posse de todos os privilégios que o racismo, né, lhe possibilitou, né? Entendendo que não houve descontinuidade. Então, era aquilo que eu tentava. Deixa eu só concluir aqui, aí eu passo para ti, certo, Tadeu? Que era, por exemplo, aquilo que eu falava na reportagem, né? Como por exemplo, né, que a gente pode pensar a operação e a eficácia da polícia em uma sociedade racista, né, a partir da morte de jovens negros na periferia, né? Ora, a gente sabe que, por exemplo, em termos de Cariri, o que a polícia faz no João Cabral, a polícia não faz na Lagoa Seca, né? Para a gente, eu acho que não tem nenhuma desavença dentro disso, assim, né? A forma como a polícia aborda um jovem no João Cabral é diferente da forma como ele habita um jovem na Lagoa Seca, né? E aí ele parte de pressuposto, né? Que é a construção do inimigo, né? Qual é o inimigo da civilidade? Qual é o sujeito criminoso? Aí o sujeito criminoso, ele existe a partir desses precedentes históricos. O sujeito criminoso é negro, o sujeito criminoso anda de determinada forma, né? Inclusive o psicólogo, né, psicanalista Frantz Fanon, né, no Pele Negras, Máscaras Brancas, que é uma obra incrível, vocês podem também estar tentando ler, vai falar especificamente sobre isso, né? Sobre a forma como os sujeitos negros andam em determinados espaços, né, para que se protejam de determinadas violências, né? E aí, né, a partir dessa operação da polícia no bairro João Cabral, por exemplo, né, se legitima uma segurança que existe, na verdade, para uma única parcela da população, né, que é a parcela da população da Lagoa Seca. Então, quando, por exemplo, se mata um menino negro no João Cabral, e se diz assim, mas era um criminoso. Então, quem é que se sente protegido, né? Porque imagina-se que as pessoas que estão no João Cabral, elas partilham dos mesmos marcadores sociais da diferença daquele sujeito. Em sua maioria são negras e pobres, né? No subemprego. Então, existe uma relação de identificação com aquele sujeito, né? E aí, para quem é que esse modelo de segurança funciona? Os sujeitos são sujeitos opostos àquele construído enquanto norma, né? É o cidadão de bem, né? O cidadão civilizado. Então, para que ele esteja protegido, né, é necessário que a polícia atue dessa forma nas periferias, porque quem representa o perigo é o outro, né, esse constituído enquanto inimigo. Então, essa reflexão permite que a gente pense, né, as relações de privilégio e as relações de desprivilégio em que pessoas brancas e pessoas negras estão imbricadas, né? E aí, a partir disso, a gente pode entender, por exemplo, a discussão do lugar de fala, né? Você fala a partir de onde e como você analisa isso, né? E como você pode falar a partir disso, né? E aí eu acho que vai na mesma direção que eu pensava a resposta da Aparecida, né? Nós precisamos pensar os nossos privilégios, nós precisamos se compreender enquanto pessoas privilegiadas, nós precisamos abrir mão desses privilégios e expor as nossas humanidades, né?
Nós precisamos escutar pessoas negras, nós precisamos ler mais pessoas negras, nós precisamos comprar produtos de pessoas negras, nós precisamos questionar a polícia quando necessário, por que é que ela está abordando daquela forma, nós precisamos em atos antirracistas, né? Fazer cordão para proteger as pessoas negras, porque se as pessoas negras ficam expostas nos atos, né, elas serão mortas com maior facilidade, porque para a economia da vida, né, a vida delas não importa. Então, existe uma série de coisas que nós podemos fazer, né, para construirmos uma outra sociedade, uma sociedade menos racista, né. Dentre elas por exemplo, questionar, né, quando na nossa grade curricular só existem autores brancos, né, quando, por exemplo, nós temos a primeira escritora romancista, né, abolicionista do Brasil e da América Latina, e ela é uma mulher negra, e por que é que nós não acessamos essa literatura no nosso ensino básico, por exemplo, né, quando a gente está, enfim, pensando algumas questões em termos de vestibular, de Enem, desses desafios aí, né. Então, tudo isso faz parte da construção de um outro projeto de sociedade, né? Para mim, tudo isso constrói essa outra coisa que nós queremos, né? Quando nós lemos mais autores negros, quando nós escutamos mais pessoas negras, quando nós questionamos, né, determinadas formas de que determinados sujeitos se portam no mundo, né? E aí a questão da posse de arma, né, Pedro? E aí eu gostaria de pensar o seguinte: quantas reportagens nós vimos de jovens negros mortos ou abordados pela polícia por estarem dirigindo o carro, né? Carro é para todo mundo, arma é para todo mundo. Se nós já temos precedentes históricos que delimitam determinado sujeito enquanto inimigo, enquanto criminoso, né, a partir da cor, a partir da forma de se vestir, a partir do território onde habita, como pensar que aquele sujeito está usando arma para se proteger, né? Porque, enfim, nem a sua proteção, nem a sua vida importa. Temos Laís aí. Laís, vai fazer a pergunta? Quem é que está fazendo? Eu posso fazer, professor? Sim. Vai lá, meu irmão. Tiago, boa tarde. Meu nome é Tadeu Lucas. Eu gostaria de perguntar o que podemos fazer para combater o racismo nas diversas instituições, como no âmbito familiar, acadêmico e social? Ótima pergunta. Tem uma pergunta, Tiago, aqui no chat. Lidiane, quer fazer a sua pergunta, Lidiane? Pronto, Lidiane, pode estar com você, a vez, pode falar. Boa tarde. Tiago, na sua matéria, publicada no Diário do Nordeste, o senhor fez a seguinte referência, de que é necessário haver um processo de aquilombamento. Os quilombos, né, foi resultado dessa luta desse povo que não se curvou diante das barreiras, e graças a eles a gente já conquistou muitas coisas, a população negra já teve muitas conquistas, só que ainda não é o suficiente. Então, diante disso, eu queria entender, na sua visão, como é possível essa concretização do aquilombamento nos dias atuais. E um outro questionamento é que você citou lá na matéria de esse enfrentamento deve ocorrer de negro para negro. Eu gostaria que você explanasse mais um pouco sobre esse ponto. Tiago, fica à vontade. Obrigada. Então, Tadeu, eu acho que a resposta para o teu questionamento, né, se encaminhar buscando uma resposta, né? E aí é importante a gente entender também que nós estamos caminhando, né, indicando possibilidades, e não pensando a partir dos princípios da objetividade, né, que a racionalidade científica ocidental
nos faz pensar, né? Quando, por exemplo, a gente pensa que uma lei pode resultar em uma revolução, né? E aí, quando a gente vai para a dimensão prática, a gente entende que não. Então, nós estamos indicando possibilidades, né? Eu acho que a possibilidade é justamente essa, né? Como combater o racismo nas instituições, a partir de um processo de reconhecimento das pessoas negras enquanto sujeitos, né, que contribuem para a construção de um outro projeto de sociedade. E aí, mais uma vez, quando a gente consome literatura negra, quando a gente pensa a partir de teóricos negros, quando a gente não questiona cotas raciais, né, não questiona no sentido de anular o debate, quando a gente pensa que esses sujeitos estão em disparidades no acesso à educação de nível superior, né, quando a gente não questiona cotas raciais em concurso, por exemplo, né, quando a gente combate o amiguinho que está dizendo que a luta antirracista é mimimi, quando a gente instaura um debate público acerca da morte de jovens negros nas periferias, quando a gente não se cala, né, perante uma situação como, por exemplo, a situação do menino Pedro Gonzaga, quando a gente endossa, a partir das forças que nós temos, né, essa luta, né? Quando a gente atua em determinada instituição e a gente compreende que é fundamental se fazer um debate sobre racismo dentro daquela instituição, né? Quando a gente está, por exemplo, lá na OAB, e aí a gente vê uma situação, né, de chacina, sei lá, em Barbalha, em Juazeiro, e a gente começa a tensionar esse debate e a gente começa a publicizar esse debate, né? Essa é uma das formas de combater o racismo nas instituições, né? A partir dos mecanismos que nós temos. Quais os mecanismos que nós temos para dialogar sobre isso, né? Nós precisamos questionar os nossos familiares acerca do processo de legitimação dessas mortes, né? Nós precisamos, eu acho que é isso, assim, nós precisamos questionar, nós precisamos desestabilizar a normalidade, né? Porque o que acontece é que essas mortes elas foram normalizadas, né? Por isso que é convencido tão rapidamente, né? O que acontece é que a gente acha normal passar 4 anos na graduação e não ler um autor negro, né? O que acontece é que está tudo normal. E o que é que a gente precisa fazer? Desnormalizar. E a gente desnormaliza a partir de uma série de correlações de força, né? Então, quando, por exemplo, eu sou estudante, né, de um curso de graduação, aí eu olho lá a grade, mas, professor, olha, tem fulano de tal que pode discutir isso aqui. Professor, no módulo tal, você não acharia interessante que a gente trouxesse uma figura do movimento social para discutir sobre isso? Aí, a partir disso, a gente vai indicando caminhos possíveis, mas que não é uma receita pronta, né? Porque, enfim, se houvesse uma receita pronta, nós não estaríamos debatendo, né? Para que haver debate se o negócio já está pronto, né? Lidiane, então, o conceito de aquilombamento, ele é um conceito que nasce a partir das organizações, né, de ativistas mulheres negras, né, do movimento de mulheres negras brasileiro. E aí elas apontam o aquilombamento justamente enquanto esse espaço de luta, mas enquanto esse espaço de reconhecimento das nossas humanidades, né, enquanto espaço de acolhimento e de cuidado. Por quê, gente? Vejamos. Se eu entendo, e é meio que esquizofrênico isso, né? Porque a gente está pensando, por exemplo, que nós estamos, né, tentando uma proteção a partir do Estado. E quando a gente pensa essa abstração Estado, é justamente ele que mais nos violenta, né? Então, como fazer nossas vidas importarem para isso, né? E aí, enfim, a gente vai tentando, né? A partir de conferências, a partir de debates, a partir de aplicação de leis na educação, a partir de uma série de coisas, a gente indica caminho, né? Mas existe um processo que é fundamental, né, na luta antirracista, que é o processo de ajuntamento do povo negro, né? É quando nós nos encontramos, nós partilhamos as nossas experiências, nós reconhecemos as nossas dores uns nos outros, nós começamos a nos cuidar a partir disso. Quando, por exemplo, o Black Panther nos Estados Unidos, né, se armava e seguia, né, viaturas policiais para impedir que eles fizessem, né, abordagens violentas com sujeitos negros, né? Obviamente, a coisa se dá de outra forma no Brasil. Não estou pedindo que a gente faça isso, pelo amor de Deus, não é essa a questão. Mas essa é uma estratégia de proteção dessa população e uma estratégia legítima, né? Então, o processo de aquilombamento, para mim, né,
que tenho acesso a partir do movimento de mulheres negras é exatamente isso, né? Como é que nós organizaremos espaços em que nós, né, poderemos nos reconhecermos enquanto pessoas humanas e desenvolvermos estratégias de sobrevivência, né? E aí, eu não consigo, assim, né, pensar em termos eu acho que eu indicaria para o mesmo caminho, assim, né? Pessoas brancas, pensem quais as coisas, as relações, né, de força que vocês têm, pensem o que é que vocês podem fazer no combate à luta antirracista, né? Porque esse é um exercício também de refletir sobre a sua cidadania, né? O que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance, né? A partir de um cosmo de questões, né? E aí, como eu penso que o processo de aquilombamento é um processo de pessoa negra para pessoa negra, no sentido em que, e é isso que eu falava na matéria, né, no sentido em que são essas pessoas que partilham dessas experiências, né, então essas pessoas, elas, digamos assim, são essas pessoas que têm os elementos necessários para a constituição de uma outra experiência de sociedade, né, a partir de um processo de violação. Entendendo que, por exemplo, o medo que o jovem negro tem da polícia, a juventude branca não passa, né? Então, de como é que esses jovens negros eles podem desenvolver estratégias de sobrevivência a partir dessa realidade do medo, né? E aí, quando eu falo de que é de pessoa negra para pessoa negra, eu estou falando isso, né? Porque as vivências, né, elas se encontram. E a partir do encontro dessas vivências, essas pessoas indicam estratégias de proteção, né? A partir dessas experiências coletivas, essas pessoas indicam um enfrentamento. O processo de aquilombamento é justamente isso. Esse corpo coletivo, esse corpo negro coletivo, que faz o enfrentamento a partir das mais diversas ferramentas, das mais diversas possibilidades de atuação, né? E aí, enfim, pensar a participação das pessoas brancas no processo de aquilombamento é antes fazer com que essas pessoas brancas se pensem a partir de seus privilégios, né? É importante, eu acho que a gente também delimitar isso, porque fica aqui meio uma visão muito, digamos assim, né, muito salvacionista. Eu acho que seria esse termo, assim, eu não vou podar essa palavra. Salvacionista, assim, de por favor, pessoas negras, me digam o que é que nós devemos fazer. Aí a gente relança o desafio, né? Por favor, pessoas brancas, pensem o que vocês têm, o que vocês podem fazer. Porque nós pensamos, nós enquanto pessoas negras que experimentamos cotidianamente uma sociedade racista, nós pensamos cotidianamente no nosso lugar enquanto pessoa e quais as estratégias que nós podemos fazer para sobreviver, né? Tiago, tem uma pergunta que o Luiz fez aí, que eu acho que é uma pergunta interessante, e eu vou fazê-la e passar a palavra para a Simone, que ela quer fazer uma reflexão para a gente fechar o nosso bloco. O Luiz faz a seguinte pergunta: você acredita que é possível superar a lógica do racismo sem superar a lógica do capitalismo? Ou se essas são questões que estão embrincadas e de difícil solução, uma sem a outra? Uma outra questão que surgiu no nosso debate foi se você entende que no Brasil o preconceito é mais de classe social do que de raça. Assim. O negro rico, por exemplo, não tem problemas tão contundentes de racismo. Se essa é uma afirmativa que faz algum sentido, ou se ela não encontra lugar no campo da realidade. Né? E aí eu passo a palavra para a Simone fazer a colocação que ela quer e a gente encerrar o nosso bloco de perguntas. Simone, está com você. Certo. Tiago, é apenas para colaborar mesmo com o debate, né? Quando eu lhe fiz a pergunta, eu me inspirei também em uma pergunta que eu li na sua matéria, onde você pergunta o seguinte: quando questionamos por que, em determinadas disciplinas, só lemos homens brancos, europeus e mortos, as pessoas perguntam: o que isso tem a ver? Você não quer estudar? E aí,
gostaria também de concluir com algumas colocações aqui para vocês. E aí vem uma pergunta como colocação. Será que a história do Brasil foi contada de forma correta? Será que entre opressores e oprimidos, quem são de fato os heróis e os vilões da história do nosso país? E para concluir mais ainda, quero parafrasear um verso da Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, que diz assim: com versos que o livro apagou, desde 1500, tem mais invasão que descobrimento, tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Bom, é isso. Obrigado, Simone. Valeu, Simone. Tiago, a bola está contigo. Então, Isaac, Luiz, né? Não, eu não acredito que o racismo possa ser superado sem a superação do capitalismo. Mas eu não acredito também que o capitalismo seja superado sem a superação do racismo. Porque o que constitui o capitalismo e a expansão desse, né, é justamente o racismo, é a constituição de raça. A partir da negação de humanidade de um determinado grupo, né, a partir da diferença de cor se constrói a ideia de raça, e a partir dessa ideia de raça se começa um processo de acumulação, né, e nós chegamos nessa fase, né, do capitalismo que nós experimentamos, né, entender que não nasce só disso, né, que existem outros precedentes, mas entender que o racismo é a força motriz, eu diria que é a força motriz de constituição do capitalismo, né? E aí, enfim, em que corpos negros são transformados na própria mercadoria, né? Esses corpos negros são a própria mercadoria. Então, não vejo a possibilidade de superação do racismo sem a superação do capitalismo. Não existe, né? As duas coisas estão intercambiadas, estão entrecruzadas, né? É uma encruzilhada. Não entendo que o preconceito de classe é maior, digamos assim, que o preconceito de cor, né? Que o preconceito de raça. No sentido em que pessoas negras ricas, né? Elas também sofrem racismo nos seus circuitos de pessoas negras ricas, né? Então, eu acho que essa equação, né, mas a pergunta não é sobre isso, né, não é sobre não existe se pessoas negras ricas não existem racismo, né, porque aí a gente negaria a existência do racismo nas camadas superiores, né, digamos assim. Mas eu não entendo que seja maior, né, e aí, por que eu não entendo que seja maior? Porque eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, né? Se a gente pensa que no Brasil, um processo de empobrecimento, ele se dá a partir de um processo de racialização, né? As pessoas foram empobrecidas porque elas eram negras, né? E elas não se tornaram negras porque elas eram pobres. Então, por exemplo, a categoria de interseccionalidade, que o movimento negro feminista, né, possibilita para a gente, ela é interessante para pensar isso, né? Então, acho que dizer se é maior ou se é menor, seria de alguma forma pensar percursos diferentes para esse, né? E aí eu acho que essas duas coisas, elas estão juntas, né? Então, não penso que seja maior ou menor, né? E aí, enfim, a forma como isso é acionado depende de um contexto, depende de um espaço, depende de uma série de coisas, né? Porque a gente poderia pensar, por exemplo, nessa coisa do carro, de que um homem negro, né, dirigindo o carro em determinado contexto, se fosse por preconceito de classe, né, ele não sofreria, digamos assim, né, dependendo do carro que ele estivesse dirigindo, né. Então ele não sofreria no sentido de ser abordado, enfim, de ser questionado de quem era o carro, que era que ele estava fazendo ali naquela hora e tal, né. Seria especificamente um preconceito de raça. Mas aí, quando se aborda aquele homem negro que está dirigindo o carro, se aborda por reconhecer que ele é negro, obviamente, né? E por reconhecer, né, por reafirmar que negro não pode portar um carro, né? Que negro
não tem dinheiro para aquilo, porque a figura do negro é ligada diretamente à figura do pobre, né? Então, essas duas coisas, elas estão intercambiadas. Eu não conseguiria dizer, né, e também não acredito que seja maior ou menor. Eu acho que elas operam de diferentes formas, a partir das diferentes situações, a partir dos diferentes contextos. E não há possibilidade da gente separar uma coisa da outra pelo processo de constituição da sociedade brasileira, né? Simone, eu acho que sim, né? Você já coloca a questão e você responde. E você responde de uma forma muito bonita, né? Trazendo o samba, né? E as tecnologias, né? Culturais e ancestrais que as pessoas negras utilizam para se reafirmarem nesse país que tenta, de toda forma, aniquilar-lhes, né? Então, acho que é isso, sim. Obrigado, Tiago. Gente, veja, nós temos o papel, a missão na sociologia jurídica agora de aproveitar todo esse arcabouço reflexivo e teórico e político que o Tiago trouxe, de luta política, de luta social, para que a gente pense, e o direito? Qual é o papel do direito dentro dessa circunstância? Né? Então, não só da lei, lembrem, o direito não é só a lei, mas o direito também é uma narrativa que legitima um modelo de sociedade, que torna legal um modelo de sociedade, que torna legítimo uma estrutura social. Então, como o direito, qual o papel que o direito deve exercer na desconstrução do racismo estrutural? Para isso, a gente tem que primeiro perguntar hoje, qual é o papel que o direito exerce agora? O direito é uma estrutura que garante a manutenção do racismo estrutural, ou que, pelo menos, não atua de maneira evidente para desconstruir o racismo estrutural, ou o direito é um campo onde a comunidade negra, onde o cidadão negro encontra o amparo necessário para fazer valer aquilo que está no artigo 5º da Constituição, que diz que nem todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. A lei de racismo é uma lei que pune severamente quem comete crimes de racismo. Enfim, apesar de haver um arcabouço legal, esse arcabouço legal é suficiente e eficaz nessa luta contra o racismo, como o direito pode ser um instrumento de combate ao racismo? Acho que no nosso campo do direito, que é uma ciência social, nós temos que fazer essa reflexão, né? Eu queria, já agradecendo sobremaneira, Tiago, pela disponibilidade de tempo que ele teve de participar conosco aqui dessa nossa conferência virtual, pelo brilhantismo das colocações que ele fez, pelas reflexões às quais ele nos chama a pensar e a refletir sobre os modelos que prendem a sociedade brasileira a essa situação de racismo, né? E quero, Tiago, colocar a palavra à sua disposição para você fazer as suas considerações finais, já mais uma vez lhe agradecendo pela sua participação conosco aqui na nossa aula. Isaac, só agradecer, né, ao espaço, a possibilidade de estar conversando com vocês essa tarde. O Grupo de Valorização Negra do Cariri está disposto a dar continuidade, a permanecer com esse diálogo, né, a partir das mais diversas temáticas que surgem e que se fazem necessárias discutir a partir do racismo, né. E aí a gente tem uma sede lá na Rua Coronel Coelho, no Crato. É importante dizer que o aluguel dessa sede é colaborativo, né? Então, se vocês puderem, né, fazer alguma ação direta no sentido de ajudar no aluguel, a gente recebe. Nós estamos também, né? Nós somos a primeira organização do Estado do Ceará a entrar com processo de mapeamento das comunidades quilombolas, e aí agora nessa pandemia a gente tem um projeto de cestas básicas para as comunidades quilombolas, né, e aí está no nosso perfil do Instagram, que vocês podem acessar e ver como doar também, como contribuir com essa campanha. Acho que é fundamental e acho que é assim também que a gente cumpre
a nossa luta contra o racismo, né? Fazendo com que pessoas negras que não têm o que comer por uma estrutura, né, possam ter o que comer a partir das nossas agências, né, a partir das nossas ações. Então é isso, gente, gratidão, né, estou disponível para ações próximas, né, desculpa qualquer coisa, né, a gente confirmou a conversa ontem, então meio que eu vim hoje assim, mas imagino que tenha dado tudo certo, e é isso. Obrigado, professor Isaac, obrigado a todo mundo, e seguimos. Tiago, o pessoal está aqui no chat agradecendo pela sua participação, parabenizando não só pela matéria no diário, mas pela eloquência e assim, com a simplicidade e clareza com a qual você falou com todos nós aqui. Foi muito esclarecedor, né, a sua fala, ajudou muito a promover o debate interno aqui na Faculdade Juazeiro do Norte, né, para que a gente possa... esse momento vai ser disponibilizado. Essa nossa conferência foi gravada, ela vai ser disponibilizada para toda a comunidade acadêmica. E o nosso intuito é que esse debate, essa discussão, ela saia dos muros da faculdade, né, e aqui nós tenhamos uma série de pessoas dispostas a encampar essa luta, né, que não é uma luta só da comunidade negra brasileira. Se quisermos nos constituir como um país efetivamente civilizado, nós temos que superar essa marca, né, da desigualdade racial, do preconceito de cor, que é muito difícil de ser feito porque não se passa impune por 380 anos de política escravocrata, como nós passamos no Brasil. Mas cada um trabalhando a partir do espaço de voz, de fala, né, que tem, eu acho que nós podemos ir construindo caminhos para ir diminuindo os ranços de preconceito, né, e as consequências deletérias que a desigualdade racial provoca no Brasil. Mais uma vez, agradeço a você pela participação e espero que seja apenas a primeira participação sua e do Movimento Negro nos nossos debates aqui no Centro Universitário de Juazeiro do Norte. Ok, Tiago? Forte abraço para você, muito obrigado e transmita também a nossa admiração a todo o Movimento Negro. Valeu, Tiago. Gratidão, saúde a todo mundo.